Tá? Bom, quanto aos limites da Constituição, os limites para a Câmara de Vereadores, o doutor Sérgio já falou de alguns. Antes, a Constituição só impunha limite para a remuneração do vereador. A partir da emenda 25 de 2000, passou a impor limite para a despesa total da Câmara de Vereadores, para toda a despesa da Câmara de Vereadores, e também para a folha de pagamento da Câmara de Vereadores. Com folha de pagamento não se pode gastar mais de 70% do dinheiro que a prefeitura manda, que é o chamado duodécimo, tá? Agora, aí chegou a emenda constitucional 58, que ampliou o número de vereadores. Segundo a UVESP, o jornal da UVESP, 45% dos municípios paulistas optaram em aumentar o número de vereadores. Pode ser até que tenha mais. Por enquanto, 45%. Um estudo bom feito no jornal da UVESP. Tá? E aí, a gente tem que levar em conta que já 95% dos municípios brasileiros têm menos de 100 mil habitantes. Então, na faixa, você vê como a coisa é 95%. Né? Então, estão na faixa dos 7%. A Câmara pode gastar, no máximo, 7% da receita do ano anterior da prefeitura, do município como um todo. Podia gastar 8%, caiu para 7%. E agora, na próxima legislatura, vai aumentar o número de vereadores. Então, diminuiu a receita da Câmara de 8 para 7, né? E vai ter mais boca para sustentar, né? Vai ter mais vereadores. E a gente tem notado que, às vezes, a prefeitura, para fazer uma política de boa vizinhança com a Câmara, né? São poderes que um depende do outro, faz parte do jogo democrático. Às vezes, a prefeitura assume despesa da Câmara de Vereadores, paga a obra, paga a reforma no prédio da Câmara, o INSS, porque os vereadores há pouco tempo não recolhiam INSS, por causa de uma resolução do Senado. Agora estão recolhendo outra vez. E a gente tem notado que a prefeitura está pagando esse parcelamento do INSS, que devia onerar a dotação da Câmara, porque é do vereador. Entendeu? Então, é para lembrar que a nossa fiscalização já está bem orientada para olhar isso. A prefeitura não pode assumir despesa que é própria da Câmara de Vereadores. Tá? É só um alerta que a gente faz. E continuando, só para terminar aqui. Quanto à vedação de último ano de mandato, a que mais pesa é do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, é a que mais gera reprovação, mas gera reprovação da prefeitura. Tá? Então, o que é o artigo 42? Fala que entre maio e dezembro, toda despesa realizada, ou seja, despesa efetiva, que é o empenho, e o fornecedor entrega a mercadoria, que é a despesa liquidada. O prefeito paga, o prefeito e o gestor da Câmara também, ou deixa dinheiro para o outro pagar. A Câmara de Vereadores não tem problema com esse artigo, não tem. Porque recebe o duodécimo, ela gasta o que ganha. Entendeu? Ela já sabe a conta certa por mês, quanto vai precisar. Então, a Câmara não tem problema de passar despesa para o outro ano sem cobertura financeira. O problema é da prefeitura. E como a Câmara tem que fiscalizar a prefeitura, é importante que a Câmara olhe algumas coisas que são feitas na prefeitura, porque isso enseja muita reprovação.
na prefeitura, não cumprimento do artigo 42 da lei fiscal, seja um monte de reprovação. E tem a tipificação penal, que eu acho que é um absurdo, mas está lá. Se o prefeito não cumpre o 42, os autos são remetidos ao Ministério Público. Então, o prefeito tem muito receio de não cumprir esse 42. E uma das manobras que se faz é cancelar empenho liquidado. Então, o fornecedor de carne ou de pão para a merenda escolar entregou o pão ou a carne, né? Ele liquidou o empenho, ele cumpriu a parte dele, mas a prefeitura, no afã de cumprir o 42, cancela o empenho. Isso é terrível, porque afronta o direito líquido e certo do fornecedor, do credor, distorce o balanço, você oculta uma dívida, você some, põe uma dívida embaixo do tapete, e o balanço não reflete a verdade. Quando o Tribunal de Contas vê isso, cancelamento de empenho liquidado, por si só, já dá parecer desfavorável. E às vezes o prefeito, ele manda um decreto de cancelamento, ou faz até lei, dizendo que ele vai cancelar um rol de empenhos. A Câmara não pode aceitar isso. O fornecedor entregou a mercadoria, prestou o serviço, fez a medição da obra, não pode fazer o cancelamento. Então a Câmara não pode aceitar. E se souber que a prefeitura faz, tem que fazer algum movimento contrário. Tá? Outra coisa, eu não diria corresponsável, porque às vezes ela não... se tiver uma lei, sim, ela é corresponsável. Mas geralmente o prefeito faz por decreto. Ele faz por decreto. Aí também não pode falar que é corresponsável, porque é um decreto do prefeito. Mas, de qualquer maneira, caberia à Câmara fazer um movimento contra isso. Tá? Uma outra coisa que se faz para burlar o artigo 42, restos a pagar. O que é restos a pagar? É uma linguagem de contabilidade pública. É a despesa que foi assumida, empenhada, mas que por uma razão ou por outra não pôde ser paga até o dia 31 de dezembro. Então, é a despesa que passa para o ano seguinte. É o que na empresa privada se chama contas a pagar. Tá? E tem prefeitura que também, para burlar o artigo 42, transfere esse resto a pagar para dívida de longo prazo. Isso está errado. Porque resto a pagar é uma dívida de curtíssimo prazo, é de pronta exigibilidade. Já foi liquidado, tem que pagar, não posso jogar lá por longo prazo. Tá? E também tem um outro problema, que se acontece, porque o Tribunal de Contas, ele trabalha antes, tem tribunais que são muito mais severos, que exigiam que no último ano de mandato, o prefeito zerasse a conta restos a pagar. Não podia deixar um centavo de restos a pagar. Isso é impossível. Até porque a lei de responsabilidade, nos anos anteriores, ela não exige superávit. Ela indica, ela estimula o superávit, mas ela não exige. Entendeu? Então, eu não posso, de uma tacada só, em 8 meses, pagar as dívidas às vezes, de 10 anos para trás, e pagar também os empenhos que foram realizados, a despesa que foi realizada nos 8 últimos meses. Tá? Então, o Tribunal de Contas tem uma leitura mais flexível. Tá? Só as despesas dos 8 últimos meses têm que ser pagas, só. Tá? Mas aí tem alguns prefeitos, a gente notou, que aproveitando isso fazem obras eleitoreiras, obras enormes, um ginásio, um estádio de futebol, uma coisa, e deixam a conta para o outro prefeito, no colo do outro prefeito. Como ele pagou as parcelas que venceram de maio até dezembro, ele cumpriu 42.
ele cumpriu. Mas ele está descumprindo um pressuposto, o espírito da responsabilidade fiscal. Então, se o vereador puder ver isso, ele pode tentar evitar, fazer uma denúncia até para o promotor, tal, que é uma obra francamente eleitoreira. Ou então, aumentar muito um programa social. Porque a lei eleitoral fala que em anos de eleição, agora 2012, eu não posso criar um novo programa de distribuição gratuita de bens e benefícios. Por exemplo, material de construção, bolsa de estudos, cesta básica. Se já tiver, tudo bem, não há problema nenhum, mas eu não posso criar um novo programa de distribuição de alimentos, por exemplo, à população carente. Agora, se já existir, tudo bem, não há problema nenhum. Agora, se, vamos admitir que o prefeito ele distribua 1000 bolsas de estudo, e no ano eleitoral ele pule para 5.000. Isso vai criar um direito social no município, vai ser duro para o outro prefeito cortar, porque gera um direito, as pessoas precisam gostar, ele vai ter, e é uma coisa francamente eleitoral. Então, isso aí é o que a gente fala quanto ao último ano de mandato. Doutor Sérgio.